verdadeiramente estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós fazer uma reflexão na palavra de Deus, olhando no livro de Lucas, no capítulo 16 de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Que nos diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E diz o versículo 17, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tiro desta lei. Louvado seja o nome de Jesus. Quero meditar com você nessas escrituras, que são palavras de Jesus Cristo que ficou aqui para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, bendito seja o nome de Jesus. Eu quero falar com a igreja primitiva, a igreja da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui Jesus Cristo, ele nos está afirmando que a lei e os profetas da lei vieram até João. E desde então é anunciado o reino de Deus. E nós sabemos, querido irmão e amigo, como diz aqui Jesus, que a lei veio até João. Quando alguma coisa vai até um determinado lugar, e ali, então ela terminou, como Jesus Cristo nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero meditar agora com você sobre a igreja da graça. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja primitiva. Agora essa igreja, querido irmão, bendito seja o nome do Senhor, comprada pelo sangue, louvado seja o nome do Senhor, está sob o jugo, não está sob o jugo da lei, louvado seja o nome de Jesus. O jugo de Moisés, esta lei, bendito seja o nome do Senhor, e os profetas da lei vieram até João. Todos os livros, bendito seja o nome do Senhor, que eram para o tempo da lei, eles terminaram aqui, como nos mostra Jesus, que a lei e os profetas vieram até João. Agora, querido irmão e amigo, começa então as Escrituras, bendito seja o nome do Senhor, a Bíblia, para a igreja primitiva, começando no livro de Romanos, bendito seja o nome do Senhor, aos Hebreus. Bendito seja Deus. Pelo apóstolo Paulo, que recebeu, louvado seja o nome do Senhor, a revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Para conduzir a igreja, o povo, bendito seja o nome do Senhor, da nova aliança, do novo pacto que Deus faz com o ser humano. Ali, Jesus nos mostra que a lei e os profetas da lei terminaram ali. Glória a Deus. Agora, querido irmão e amigo, você que diz crer em Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor, e que o Espírito Santo está sobre você, tem que ter, querido irmão e amigo, a mesma revelação que Jesus Cristo deu a Paulo, louvado seja o nome do Senhor, para pregar o mesmo evangelho que Paulo pregou. Louvado seja o nome do Senhor. E viver, querido e amado irmão, segundo
as palavras que Paulo deixou para a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Foi revelado a Paulo o Evangelho de Cristo para tirar a igreja primitiva, a igreja da graça, debaixo da maldição. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 10, nós podemos meditar nessa palavra. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 10, que nos diz aqui: louvado seja o nome do Senhor. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vos dissemos, agora, de novo, também vos digo, se alguém, louvado seja o nome do Senhor, vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Louvado seja o nome do Senhor. Agora aqui começa, querido irmão e amigo, as Escrituras, revelada, bendito seja o nome do Senhor, por Deus a Paulo, para conduzir a igreja da nova aliança, a igreja da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, querido irmão e amigo, você confronta, louvado seja o nome do Senhor, o evangelho que você crê, o evangelho que você está pregando dentro da sua denominação, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E vê, querido irmão e amigo, se você foi resgatado debaixo da maldição, ou se você continua junto com os escribas e os fariseus hipócritas, pregando outro evangelho, além do que o Paulo pregou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Veja bem, querido irmão e amigo, o que o apóstolo Paulo, ele nunca cobrou 1 centavo de dízimo, pois isto era lá da velha aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Do tempo de Moisés, que foi dado, bendito seja o nome do Senhor, para o sustento dos sacerdotes levitas. E era mantimento, querido irmão, e não dinheiro. Agora, bendito seja o nome do Senhor, é aplicado o livro de Malaquias dentro das igrejas denominacionais. Louvado seja o nome do Senhor. Como doutrina para a igreja da graça. O livro, querido irmão e amigo de Malaquias, era para o tempo da lei. Bendito seja Deus. Não pode ser aplicado para a igreja primitiva da nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar, bendito seja Deus, nas Escrituras e ver, louvado seja o nome do Senhor, o que ficou por Jesus Cristo revelado a Paulo para conduzir a igreja, louvado seja o nome do Senhor, da nova aliança no evangelho da salvação. Talvez você diga, louvado seja o nome do Senhor, mas pastor, Jesus mandou dar o dízimo, louvado seja o nome do Senhor, em Mateus 23 e versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, querido irmão e amigo, observe bem para quem Jesus estava falando.
não era para os irmãos da Igreja da Graça, mas para os escribas e os fariseus hipócritas. Louvado seja o nome do Senhor. Veja você qual o dízimo que era dado lá na velha lei. Era mantimento, não dinheiro. Paulo disse, querido irmão e amigo, que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Bendito seja Deus. E por esta cobiça muitos se transpassaram, indo após Satanás. Sai cobrando, querido irmão e amigo, dízimo, e abre a porta, bendito seja Deus, para o mundo. Vem o adultério, vem a fornicação, vem a política, a fornicação, e diz estar pregando o evangelho do reino. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui em Mateus 23 e 23, que Jesus Cristo falou para os escribas e os fariseus hipócritas. Agora, irmão e amigo, eu não estou aqui pregando para fariseus e escribas hipócritas. Eu estaria, então, querido irmão e amigo, dentro de uma falsa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Denominacional. Sendo um mercenário assalariado. Agora Jesus, em Mateus 23 e 23, ele não estava falando para a Igreja da Graça, mas sim para Israel, para os que estavam debaixo da maldição da lei. Veja o que disse, bendito seja o nome do Senhor, e desprezais o mais importante da lei. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava falando para aqueles que estavam debaixo da velha aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o evangelho, querido irmão, do reino de Deus nos libertou da maldição da lei. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Jesus advertia os discípulos para que se afastasse do fermento dos fariseus. Tudo que está fora, querido irmão e amigo, do evangelho do reino de Deus, anunciado por Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, e pregado por João Batista, desde o início da nova aliança, o que Jesus revelou ao apóstolo Paulo. Isto é um fermento vindo dos fariseus para fazer filhos para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 23 e 15. Palavras do Senhor. Nós podemos ver aqui o que disse Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para os escribas e os fariseus. Bendito seja Deus. Em Mateus 23 e versículo 15. Louvado seja o nome de Jesus. Ele nos diz aqui: ai de vós, condutores cegos, porque dizeis qualquer que jurar, ou melhor, é o versículo 15. Vamos ler o versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. 23 e 15. Louvado seja o nome de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois que o
terdes feito, fazei filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nós estamos vendo hoje, querido irmão e amigo, um povo, bendito seja o nome do Senhor, que estão pregando o evangelho da maldição. Louvado seja o nome do Senhor. E explorando o ser humano, bendito seja o nome do Senhor, e vão ser um dia, bendito seja Deus, julgado por aquilo que estão fazendo. O evangelho do reino, querido irmão, ele veio nos tirar debaixo da maldição. Jesus, ele advertiu os discípulos para que se cuidasse do fermento dos fariseus. Bendito seja Deus. O evangelho do reino, ele é puro. Ele não tem nenhum fermento. Bendito seja o nome do Senhor. Lá da lei, que nos tire fora, bendito seja o nome do Senhor, do evangelho revelado a Paulo e do evangelho do reino que Jesus Cristo nos trouxe. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. E o que nós estamos vendo hoje, querido irmão e amigo, é uma massa que ela já passou de azeda, já apodreceu no mundo, e nós estamos vendo toda sorte, louvado seja o nome do Senhor, de pecado, prostituição, adultério, e um povo na fornicação. Se você pertence, querido irmão e amigo, à Igreja da Graça, o Evangelho do Reino de Deus, você está liberto, bendito seja o nome do Senhor, do adultério, do segundo casamento, bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque é isso que o Evangelho de Cristo veio nos trazer. Como Paulo nos ensina para a Igreja da Graça, em Romanos capítulo 7, versículo 3. Bendito seja o nome do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da Graça, ele não pode sair dos ensinamentos de Cristo e dos ensinamentos de Paulo. Bendito seja o nome do Senhor. E como nós vimos ali em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. E também o que está em 1 Coríntios 14 e 34, até o 37. Louvado seja o nome do Senhor. Este, querido irmão e amigo, é o Evangelho, bendito seja o nome do Senhor, do reino, bendito seja Deus, que Jesus Cristo nos trouxe, bendito seja o nome do Senhor, para conduzir a igreja da nova aliança. E fora disso, tudo está debaixo da maldição. Aqui, 1 Coríntios 14 e 34, nós vimos o que nos diz o apóstolo Paulo. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar, mas esteja sujeita, como também ordena a lei. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui no versículo 37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça, bendito seja o nome do Senhor, que as palavras que eu vos digo são mandamentos do Senhor.
Mas se alguém ignora isso, que ignore. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós estamos vendo um povo falando que estão indo em direção a Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor, passando por cima do mandamento do Senhor que ficou para conduzir a única igreja, louvado seja o nome do Senhor, de Deus aqui na terra, a igreja resgatada com o sangue de Jesus, a igreja que foi colocada no Evangelho do Reino. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos, querido irmão e amigo, que olhar, louvado seja o nome do Senhor, para as Escrituras e seguir ela. Louvado seja o nome do Senhor. Não é nós estar falando no Evangelho da Graça e vivendo debaixo da maldição, com cobrança de dízimo, exploração, construção de templo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vimos ali, quando Jesus Cristo, ele falou ali para os escribas e os fariseus, que ele diz que vós dizimais a arruda, o endro, bendito seja o nome do Senhor, e desprezai a misericórdia e o amor. Ali, querido irmão, Jesus estava falando para os escribas e os fariseus, que estavam debaixo da lei, bendito seja o nome do Senhor, da velha aliança. Estavam dizimando ali mantimento, bendito seja o nome do Senhor, não dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o Evangelho da Graça, querido irmão, revelado ao apóstolo Paulo, para a igreja da nova aliança, que Jesus Cristo resgatou com seu sangue, tirando da maldição da lei, do Evangelho, nos trouxe para o Evangelho do Reino, que Jesus mandou pregar no tempo do fim. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 24, versículo 14. Este é o Evangelho do tempo do fim, que ficou, louvado seja o nome do Senhor, para a igreja da nova aliança. Bendito seja Deus. Aqui, Mateus 24 e versículo 14, no versículo 13, disse Jesus: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, e então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o evangelho que ficou para esta era que nós estamos agora, que estamos no final, bendito seja o nome do Senhor, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. É o evangelho do reino, não é o evangelho da cobrança, o evangelho da prostituição, da separação, do segundo casamento, do adultério. É o evangelho do reino que está passando na terra nessa última era para tirar, louvado seja o nome do Senhor, os predestinados de Deus, que estão debaixo do fermento dos fariseus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo, querido irmão e amigo, que vem lá da velha aliança, é um fermento, como o dízimo, como a separação, o segundo casamento. Nós vimos o que trouxe Jesus ali, louvado seja o nome do Senhor,
dizendo que todo aquele homem ou mulher que se separar e casar com outra, comete adultério. E nós estamos vendo aí as chamadas igrejas pregando o evangelho da maldição, vivendo em adultério. Pastores, evangelistas, presbíteros, membros de igreja, muito longe, querido irmão e amigo, do evangelho que ficou para o tempo do fim. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui Jesus diz, e por se multiplicarem a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Louvado seja o nome do Senhor. E é o que nós estamos vendo. Não existe, querido irmão e amigo, mais amor divino, louvado seja o nome do Senhor, no ser humano. Porque Jesus Cristo, ele disse que aquele que me ama, louvado seja o nome do Senhor, guarda a minha palavra. E o meu Pai o amará. E eu e o Pai viemos para ele e faremos nele morada. Agora, querido irmão e amigo, se você está aí dizendo ser um pregador, um pastor, um evangelista, pregando uma antipalavra, bendito seja o nome do Senhor, muito longe do evangelho do reino que foi revelado a Paulo, você não tem o amor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E quem está habitando em você, fazendo morada em você, é um espírito anticristo, está conduzindo um povo para o inferno, para o abismo. Que Deus tenha misericórdia de você, meu querido irmão e amigo, que você possa hoje refletir juntamente comigo nas escrituras que lemos e nas palavras de Jesus e no evangelho revelado a Paulo. E você possa voltar a crer e seguir a palavra de Deus, renunciando esse mundo de pecado, esse mundo de prostituição. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.